Como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Tá tranquilo? Tá bom? Hoje nós vamos para mais um vídeo aula nosso, onde nós vamos falar hoje sobre um conteúdo círculo e circunferência. Vamos falar sobre a circunferência, um pouco mais preciso, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho, retratar um pouco a respeito dessas questões aqui. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso vídeo aula, que nós possamos juntos aqui abraçar tudo isso daqui e aprendermos um pouquinho sobre a circunferência. Eu estou utilizando aqui como material e recurso didático pedagógico o PDF, o vídeo aula, na verdade o PowerPoint que eu coloquei para vocês lá no CPV Prova. Então vai lá no CPV Prova, pega esse slide e esse slide vai ajudar você aí a entender um pouquinho mais. Circunferência. Então vamos lá então, né? Circunferência é algo muito importante tanto dentro da matemática como dentro da vida. Nós temos então circunferência composta em todas as coisas. Então circunferência são objetos circulares que estão presentes no nosso dia a dia. Então nós temos aí, ó, aqui no nosso slide, temos exemplo da linha do Equador, que é uma linha que envolve toda a Terra, né, que pega a divisão da Terra aí nos seus dois extremos, aí, pegando aí a metade da Terra seria formada aí pela linha do Equador. Temos circunferência aí abdominal, de quem está malhando, lembrando que eu estou na academia e aí circunferência abdominal vai ficando perfeitinha, bonitinha, né? Nós temos aí o aro de uma bicicleta, uma moeda. Temos a bandeira olímpica, onde nós temos aqueles anéis da bandeira olímpica, né? Que na verdade ali nós temos ali 5 anéis aí representando 5 continentes. Temos um disco, um CD, uma mídia de HD, uma mídia de MP3, de MP4. Então assim, são mídias a qual nós. Então tudo isso aí envolve círculo, envolve circunferência, né? Dentro da circunferência existem algumas propriedades particulares. Então dentro da circunferência nós temos, deixa eu colocar aqui, ó. Circunferência, nós temos o que? Nós temos dentro da circunferência, né? Nós temos o que nós chamamos de raio. Quem é o raio? O raio, ele vai do centro da circunferência, ou seja, do centro até uma extremidade dela. Então o raio, ele tem a mesma medida, não importa onde seja. Ele pode ser aqui, ó, em qualquer região dessa. O raio ele terá a mesma medida para aquela circunferência. Temos também o diâmetro. Quem é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Então o diâmetro é isso aqui, ó. O diâmetro vai de uma extremidade a outra extremidade. Diâmetro. Certo? E também temos a corda. A corda ela vai de um ponto até outro sem passar pelo centro. Chamamos isso de corda. Então o que nós temos? Nós temos o raio, que vai de uma extremidade à outra, ó, passando de um centro até a extremidade, perdão. Temos o diâmetro, que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E aí nós costumamos dizer assim que, o que é o diâmetro? O diâmetro, em outras palavras, é 2 vezes o meu raio. Então, 2 vezes o meu raio, eu tenho o diâmetro, né? Ainda tem uma frasezinha aí que eu gosto de costumar assim, fala assim: cara, se um raio ele cai na cabeça do ser humano já é prejudicial pra caramba, imagina o diâmetro, que é 2 vezes o raio, né? Então o raio que nós temos, essa piada só quem entende matemática vai rir, né? Você não vai rir aí na sua casa talvez, mas se você rir é porque você compreendeu a piada de matemática, beleza? Então o diâmetro é 2 vezes o meu raio. Tranquilo pra vocês? Então essas aqui são as características principais aí da circunferência, como tem nos nossos slides falando sobre elementos da circunferência. Então, dentro desse elemento da circunferência, nós conseguimos calcular, eu estou bem direto aqui porque é o que nós iremos utilizar, o cálculo de comprimento da circunferência, que é o mesmo do perímetro de um polígono. Lembrando vocês que circunferência e círculo não é polígono, tá? Polígono ele tem que ter vértice, ele tem que ter lados, e a circunferência não tem vértice, não tem lados. Então assim, ele é composto de figura circular, então é uma circunferência. No lugar do perímetro, a gente calcula o comprimento dela. E a área também é toda a área dela. Então o comprimento é a mesma coisa de você pegar essa circunferência e abrir ela. Se você fosse pensar em um bambolê, era você cortar aquele caninho do bambolê e esticar ele todinho. Você tem o comprimento do bambolê, você tem o comprimento da circunferência. Mas como fazer isso dentro da matemática? Vamos usar a formulazinha, que o comprimento da circunferência é 2 vezes o raio vezes π. Ou
comprimento da circunferência é D vezes π, que é o diâmetro. Quem é π? Π é uma sigla grega que foi descoberta por Arquimedes aí, onde eles determinaram o comprimento da circunferência, estudando os lados de diversos polígonos e ampliando ele até chegar na circunferência, e eles chegaram nessa sigla π. Quem é π? Π, para ser mais direto para vocês, se eu não me engano, é a 16ª letra do alfabeto grego, que significa P, tá bom? Então, π, ele tem um valor numérico. E quem é o valor numérico de π? 3,14. Então, ó, para calcular o comprimento da circunferência, nós temos 2 vezes o raio, vezes o π, que é 3,14. Esse nunca muda, tá bom? Sempre vai ser esse valorzinho aqui, ó. Então, ou D vezes π, porque 2 vezes o raio não é o diâmetro aqui, ó. Então, eu tenho D vezes π, que é diâmetro vezes π. Qualquer uma das duas está valendo, depende do contexto que a gente vai aplicar isso daí. Então, o comprimento da circunferência é dado por essas duas fórmulas, uma ou a outra fórmula aqui, tá bom? 2 vezes o raio vezes π, ou D vezes π. Lembrando que π é uma sigla grega que significa 3,14 simplificado, porque é uma dízima não periódica, então é um número infinito, tá? Então, isso aqui é para calcular o comprimento. Grava essa fórmula, coloca na tua cabeça que quando eu pedir comprimento de circunferência, nós iremos aplicar isso. E também tem a área. A área da circunferência, lembrando que a aula de hoje é só apresentando as características de raio, corda, diâmetro e as fórmulas. E depois, na próxima aula, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, ó, para calcular a área, eu tenho π vezes o raio ao quadrado. Então, a área, π vezes o raio ao quadrado. Que o π é o mesmo 3,14, o raio ao quadrado ele vai mudar de acordo com cada circunferência. Tudo bem para vocês? Então, só revisando tudo aqui que nós vimos até agora. Dentro da circunferência, nós temos o raio, que vai do centro da circunferência até a extremidade dela. O raio sempre terá a mesma medida para aquela circunferência, não importa onde esse raio esteja, saindo pelo centro aqui, é o raio, ele vai ter o mesmo valor. Se for 5 aqui, ele terá 5 para cá, 5 para cá, 5 para baixo, tá? Diâmetro é 2 vezes o raio, ele vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. D é igual a 2R, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se o raio for 2, o diâmetro é 4. Se o raio for 3, o diâmetro é 6. Se o raio for 7, o diâmetro é 14. E aí vai, continuando desse jeito. Para que nós usamos isso? Comprimento da circunferência. Nós temos o comprimento 2 vezes π vezes R, ou 2πr, ou 2drπ, tanto faz. Nós temos 2 vezes o raio vezes π. Quem é π? Quem é π? Fala para mim, para me escutar. Não estou escutando. π é 3,14, gente, então está aqui. Ou vamos usar essa fórmula. Comprimento é igual a D vezes π, que é o diâmetro vezes π, sabendo que se é 2 vezes o raio, pode ser só o D, fica legal. E a área, para fecharmos, nós utilizamos π vezes R ao quadrado, πr ao quadrado, A é igual a πr ao quadrado. π é 3,14, a gente aplica isso aí e é sucesso. O que eu quero para vocês dessa aula? Que vocês entendam as características e decorem essas formulazinhas aqui para nós aplicarmos em uma outra aula. Lembrando que nosso vídeo aula não é muito grande. Beijos, abraço para vocês. Assista esse vídeo aula, essa semana vamos aplicar tudo isso. Tem um slide lá para vocês usarem, mas lembrando vocês de uma coisa, semana que vem vídeo aula mostrando como é que resolve isso, como é que podemos aplicar e aí será sucesso. Beijo, abraço e até a próxima.